Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E hoje vamos conversar com uma autora que transita entre números, palavras e imaginação. Cearense, contadora por profissão e contadora de histórias por paixão. Elmira Não Existe, o nome dela é esse mesmo, pessoal. Elmira Não Existe acaba de lançar seu primeiro romance, Céu que Toca o Chão. Vamos falar sobre literatura, criatividade e os caminhos que levaram até essa obra, com o tema Entre Histórias, Poesia, Ficção e O Céu que Toca o Chão. Tô trazendo com vocês aqui a minha queridíssima, que é um poço de simpatia, gente. Vocês precisam conhecer essa mulher na vida real. E é claro que hoje eu estou abrindo mão da minha xícara de chá, porque eu estou usando o meu copinho personalizado, que os seguidores já viram, já teve gente perguntando. Com vocês, a minha queridíssima Elmira Não Existe! Oi, gente. Oi, Júnior. Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria começar dizendo que é um prazer imenso estar aqui, né? Esse encontro da gente que aconteceu, né? Não sei se os seguidores estão sabendo, mas aconteceu por causa do Festival Flor, no Rio de Janeiro. O Júnior deu uma chance ali pra gente, galera dos nacionais, independentes. Contei pra ele a história de Céu e ele me olhou e falou: vou levar. E aí ocasionou nesse momento maravilhoso da gente estar aqui nesse podcast para falar de livro, de literatura e de Céu também. Então, muito obrigada, Júnior, pela oportunidade. Querido, obrigado você. E assim, gente, todo mundo já sabe, obviamente já tô postando nas redes sociais, comecei a ler o seu livro. E assim, Elmira, o que o seu livro me chamou a atenção? Principalmente porque eu sempre pergunto pro autor: convença-me de comprar o seu livro. Porque livro, gente, é uma leitura que, venhamos e convenhamos, é tempo. Livro, ele consome a nossa existência. E eu tenho uma filosofia, Elmira, que eu não me permito perder tempo depois da pandemia. Eu já tinha isso não sei se eu te contei, eu morei fora um tempo. E a França, eles têm um prazer muito grande na leitura. E quando eu vim após a pandemia, eu falei, gente, chega, agora eu quero ler, eu quero viver, eu quero aproveitar os meus momentos de lazer. E aí, eu quero começar com uma pergunta padrão para todos os nossos convidados, que não está no roteiro. Quem é Elmira por Elmira? E de onde vem Elmira Não Existe? Porque o Brasil, as redes radionetifônicas precisam saber disso bem brevemente para a gente começar nosso bate-papo. Então, gente, é uma brincadeira, né, que ela tem um fundo de verdade, uma coisa meio triste, mas eu gosto de levar na brincadeira, né, no humor. Eu acho que depois que a pessoa escuta isso, dificilmente ela me esquece, né, fica com essa história na cabeça. Mas eu sou cearense, né, como o Júnior já falou, e aí eu me mudei para o outro lado, assim, do Brasil, né, vim parar no Rio Grande do Sul. E sempre que eu chego num lugar, eu acho que o primeiro passo para você gostar de um lugar é você conhecer ele. Então eu fui conhecer, né, as coisas daqui. E aí eu lembro que eu fui na biblioteca, né, estadual daqui do Rio Grande do Sul, um prédio lindíssimo. E aí estava acontecendo uma exposição com os grandes nomes da literatura, né? E era uma época que eu estava passando por uma mudança assim, de vida, que eu teria que decidir o que eu ia fazer com o meu tempo livre, sabe? Sabe quando você termina ali o seu expediente? Não, o que você faz? Você fica rolando tela? Você vai para academia? O que você faz no seu tempo livre? E eu estava pensando, né, se eu iria escrever, se eu não iria escrever, porque isso requer dedicação, né, requer ali, enfim, tempo, né, como o Júnior bem falou. E aí eu estava assim, né, nossa, qual vai ser o meu nome e tal? E aí esse Não Existe, ele já existia por conta de uma bordadeira. Eu gosto muito de bordado.
E aí ela era uma pessoa muito experimental, né? Ela sempre, que às vezes as pessoas estão muito preocupadas com beleza, com harmonia, só que ela estava preocupada com a experimentação. Passou no buraco da agulha, ela está abordando com aquilo. E aí eu me identifiquei muito com isso, porque eu também gosto, né, dessa experimentação. Mas eu estava com esse negócio, né, de Almira não existe, eu pensava, não, gente, eu preciso de um nome sério para assinar meus livros, né, como escritora. Eis que eu chego na biblioteca do Rio Grande do Sul, a exposição dos grandes nomes da literatura brasileira, e tinha um painel gigantesco, redondo, e eu comecei a dar a volta, né? E aí tinha, sei lá, gente, tinha Proust, tinha Dante, e aí tinha até pessoas mais recentes, né? Machado de Assis. E aí eu dei uma volta, eu dei duas, não tinha uma mulher entre os grandes nomes da literatura, né, mundial. E assim, eu estava esperando, a única pessoa que eu estava esperando era Mary Shelley, de Frankenstein, né? Quando eu pensei assim, não, Mary Shelley tem que estar aqui. Não tinha Mary Shelley, não tinha Jane Austen, e aí, né, como tinha gente mais recente, né, assim, né, recente entre aspas, como Machado, talvez Clarice Lispector, não tinha Clarice Lispector, e eu fiquei, caramba, as mulheres não estão aqui, as mulheres não existem, não quer saber, esse vai ser o meu nome mesmo, mas ficou Elmira não existe, né, vai Uau! ficar assim. Essa é a história, gente, tem um fundo meio triste, mas fica engraçadinho, né, então acabou ficando assim mesmo, e eu espero que quando eu tiver uns 60 anos, assim, eu não fique com vergonha, né? Meu Deus, quando eu era jovem, assinava as coisas desse jeito. Não, mas eu Mas essa achei história fantástico. não existe. Eu achei fantástico. E a primeira coisa que eu falei assim, gente, como pode a pessoa. Ela existe, mas ela não existe. Eu achei assim, é maravilhoso, é maravilhoso. E aí, vamos falar desse tesouro. Gente, vocês não estão entendendo. É uma coisa assim tão linda esse livro. Vocês precisam ver. Quem tá ouvindo a gente precisa ver. Ir lá no seu perfil para depois comprar esse livro. Porque, gente, é uma lindeza, é um cuidado, é um carinho. Que a gente olha e a gente fala assim, cara, que coisa maravilhosa. E aí eu quero começar com a primeira pergunta. Céu que Toca o Chão é o seu primeiro romance. Como nasceu essa história e qual foi o maior desafio de transformar a ideia em livro, Elmira? Então, essa história, ela surgiu, gente, surgiu mais ou menos assim, os primeiros rascunhos, né, os primeiros esqueletos, ali por 2019. Eu tinha acabado de virar ARMY. Quem não sabe o que é ARMY? Esse é o nome do fandom do BTS. Então, eu estava ali naquela fase muito envolvida com o BTS. E aí eu lembro, foi também a fase que eu fiz, né? Eu achei que eu ia ficar para sempre morando lá em Teresina, né? No Piauí, já estava muito determinada a ficar ali. E aí eu morava numa casa que estava finalmente, sabe? Colocando minhas plantas. Eu comprava ali um móvel, já não ficava pensando, caramba, e quando eu me mudar? E se eu me mudar, eu não sei onde eu vou parar, né? Onde eu fui parar, né? Do outro lado. E aí eu lembro que eu estava muito apressada na correria, né, do dia a dia. Eu gosto, né, de me mexer, de fazer exercício, e aí eu lembro que eu estava dobrando roupa com pressa. E aí nesse quarto, né, onde a gente guardava nossas roupas, essas coisas assim, tinha uma janela que dava para o jardim. E aí eu tinha uma murta. Murta de cheiro é uma planta que ela tá sempre florindo, sabe? Eu acho que de 3 em 3 meses ela dá ali a floração dela, a gente deixava a casa inteira perfumada. E aí eu lembro que eu olhei assim para a janela, gente, estava numa floração tão forte, e tinha um bocado de borboleta, sabe? Gente, tinha inseto sem mentira nenhuma, do tamanho de um polegar, e aí ele andava pelas flores, Júnior, ele era um inseto destrambelhado. Ele andava pelas flores derrubando, sabe, assim, as pétalas. E aí estava chovendo flores no meu jardim. E aí eu olhei assim para aquilo, e aí eu fiquei, eu vou esquecer tudo isso. Eu vou esquecer. E aí foi quando eu comecei a ouvir os primeiros vislumbres, né,
desse que viraria o personagem principal de Seco Toca o Chão, que é o Teodoro Flores, né? Na época eu não sabia que ele teria esse nome, mas foi aí que eu Ai, que comecei legal. a ouvir a voz dele pela primeira vez. Eu fico assim, gente, eu vou esquecer, velho. Eu tenho certeza que eu vou esquecer, mas aí vai estar escrito, né? Eu vou esquecer, mas vai estar escrito. E aí eu acho que o maior desafio, eu sou uma escritora que eu sempre tento, assim, ser muito verdadeira, não real, sabe, assim, porque o real eu acho que depende muito, mas, tipo assim, soar verdadeiro, né? De você olhar aquilo dali e você chegar à conclusão, realmente esse personagem, nessas condições, com essa circunstância, ele só podia fazer isso mesmo, isso é a cara dele. E aí, para você conseguir chegar nesse ponto, você tem que conhecer bastante o personagem, né? E aí a gente não conhece, né? Às vezes a gente fica. Tu imagina, às vezes a gente fica 2 anos com uma pessoa e aí você não conhece aquela pessoa. Com um personagem é muito semelhante, então demanda tempo de você ficar com aquela voz, né, na sua cabeça, como traduzir, né, aquela voz para as palavras. Às vezes eu escrevia e aí aquilo não chegava aos pés do que eu realmente estava querendo dizer, tá entendendo? Às vezes acontece isso assim com a gente, o que a gente escreve não é exatamente o que a gente quer dizer, então é difícil chegar a essa aproximação, mas aí com o tempo, né, foram 7 anos, né, Júnior, com essa história, eu acho que eu consegui chegar muito perto do que eu queria. Olha, eu acredito que sim. E você tá falando de verdade aí, eu acho que essa é uma das suas grandes características. Falando um olhar assim meio, né, voltado um pouco para psicologia, eu vou te falar, eu acho que uma das coisas que mais conquista as pessoas quando você vai falar sobre o seu livro é essa sua verdade que você vende, que você imprime. Isso é fantástico. E, gente, eu, assim, é que eu sou. As pessoas me conhecem, sabem que eu sou muito chato. E, assim, quando eu vi o seu livro, eu olhei e falei assim, gente, vamos lá, não vou mentir para vocês, o livro tem, vamos colocar aqui, Mas, 628 páginas. é, Eu só olhei rapidinho, porque eu não gosto de olhar o final das páginas. Eu não, nunca uhum. olho. Eu tenho um verdadeiro problema de olhar. Mas assim, pelo quando a gente abre assim no meio, seja onde for, a letra, o jeitinho, né? Vamos colocar assim, toda a. Nem, fugiu a palavra agora, gente. Me ajuda. Toda a. Quando a gente Será organiza, que é diagramação. Diagramação, diagramação? muito obrigado. Quando a diagramação ela é feita assim com cuidado, a gente vê que é feito com cuidado. Então não é porque ele tem 600 páginas, mas é porque o jeitinho que ele foi diagramado deixa ele com 600 páginas. Mas é muito gostoso de olhar, é muito bom. E nesse contexto todo de verdade, de criação que você estava aqui contando pra gente, você cita na sua vida como autora referências tão diferentes e marcantes como, por exemplo, né, você já falou, Cecília Meirelles, Mia Couto, Ana Martins Marques. O que essas autoras deixaram na sua forma de escrever, Mira? Porque, assim, eu estou cru do seu livro. Quando eu terminar, a gente vai fazer um outro episódio. Já quero deixar isso gravado aqui nas redes radiofônicas, porque eu tenho Beleza, certeza beleza, já que está marcado. vai vir aí algo, a minha crítica vai vir aí, mas assim, a gente tem que marcar um outro para quando a gente terminar. Como é que elas influenciaram na sua construção como autora? Como é que foi isso? Fala pra gente. Olha, todos os que você citou aí, curiosamente você escolheu os poetas, né? A gente tem aí, você falou de Mia Couto. O pessoal conhece muito ele assim dos romances, né? Ele geralmente é muito premiado com romance e tal. Mas eu conheci ele primeiramente pela poesia. E aí, às vezes, fica essa distância, né, assim, da poesia, né, que fica parecendo, isso são umas palavras difíceis, né, são umas coisas, assim, distantes, né? Só que eu acho que a poesia ela tem muito a ver com, de novo, né, esse conceito de verdade, não de real, sabe, mas de você se aproximar
assim, deixar as palavras o mais próximo possível dos sentimentos, né? E eles me inspiram muito nesse aspecto. Tem uma coisa linda da poesia, não só da poesia, né? Mas eu acho que também de escrita, né? Que o pessoal fala que o escritor é um animal. Ai, gente, eu acho lindo isso, me identifico muito com isso. Mas é um animal marítimo que, vivendo na terra, ele deseja voar. E aí tem essa coisa assim, né, de você conseguir alcançar aquilo que você quer, né? Eu acho que a Cecília Meirelles, ela faz muito isso assim com, eu acho que com a tristeza, com a melancolia. O Mia Couto tem essa coisa assim, mais uma coisa do fantástico, né? Ele é muito imagético, né? Eu adoro isso, eu não gosto de. Ah, ele é bonito, né? Cara, o que é bonito, né? Bonito não me soa, talvez seja real, ele seja bonito de fato, mas não me soa verdadeiro. Agora, quando eu digo, sei lá, uma beleza te fazer fugir o nome das coisas. Eu tenho certeza que você conhece alguém que você olha assim e você fica e aí desaparece todas as palavras de tão bonita que a pessoa é. Isso é que eu acho que é o verdadeiro. Então, esses três, assim, eu poderia até citar também a Mônica Ojeda. Ela não é da poesia, ela é da prosa, né? Mas prosa poética, do jeito que ela deve ser, né? Às vezes a gente pensa, ai, é uma enrolação, ai, é adjetivo, ai, palavras. Não, gente, não. Tem o último livro que eu li dela, ela começa dizendo: o ouvido é o órgão do medo. Eu fiquei assim, velho, como assim, meu Deus? Isso me causa assim um estremecimento, sabe? E aí, esses meus autores favoritos fazem isso comigo e eu quero fazer isso com os meus leitores também. Então, eu acho que é isso que me inspira, sabe, neles. Eu acho todos eles muito verdadeiros, muito mesmo. Que bom, que bom, que bom. E aí, continuando, porque essa resposta, depois dessa resposta, não tem nem o que falar, vou passar para a próxima pergunta. Entre plantas, chás, poesia, academia e BTS, né, como você já disse, parece existir um universo muito particular ao seu redor. Como essas paixões influenciam sua criatividade e seu processo de escrita? Júnior, eu acho que assim, inteiramente, completamente. Eu sou o tipo de pessoa que eu só consigo escrever quando eu estou muito, muito próxima do que eu escrevo. Então, isso é até um conselho, sabe, assim, que eu dou para outros escritores, né? Que, e tem outros hobbies, sabe? Porque aí com outros hobbies, né, você acaba adquirindo um outro vocabulário, né, uma outra maneira de pensar. Eu lembro que quando a gente estava conversando lá no Flow, eu fiz, né, aquela introdução de céu e tal, e aí no final eu falava que algumas pessoas, né, elas desistem ali, né, do relacionamento no primeiro obstáculo, mas existem algumas raras pessoas que elas continuam. E quando elas continuam, elas descobrem que o amor é uma árvore, ao contrário, que primeiro dá as flores e só depois cria raízes. Eu só fui capaz de escrever isso. Eu tenho certeza que eu não teria sido capaz de escrever isso se eu não gostasse de plantas, se eu não tivesse uma murta, né, e tal. Você vai ver, né, durante a leitura de céu, que tem algumas coisas ali de agulha, de bordado, né, eles estão ali bordados um no outro. Então, eu acho que não tem como você fugir, assim, quando você está escrevendo, das coisas que você conhece, da sua origem, né, do que é ali conhecido por você. Então, eu tenho certeza, por exemplo, né, eu nasci em Fortaleza, nasci no Ceará. Eu tenho certeza que Céu teria acontecido completamente diferente se eu tivesse nascido aqui, no Rio Grande do Sul, e se o meu hobby fosse, sei lá, pintura. Eu tenho certeza que o modo de apresentar a história, né, seria outro, seria diverso desse que eu estou fazendo agora. Então, eu acho que
a gente só consegue escrever assim, com os nossos olhos, com o que a gente conhece. Então, se faltasse um desses elementos aí, né, que você citou, BTS, poesia, academia, tem um personal trainer, tá, no livro, é um dos personagens. Mas se faltasse um desses elementos, com certeza não seria essa história aqui, seria uma outra história que a gente nunca vai saber qual é, né? E sem um spoilerzinho, aproveitando essa pergunta, sem um spoilerzinho, conta pra gente um pouquinho do seu livro. Quem é o Teodoro, o outro personagem que é o Jonas, né, se eu não me engano? Isso, Então, conta um Jonas. pouquinho, mas assim, um resuminho. Tá, então bora lá. Vou fazer assim um resuminho do universo, né? Que eu diria assim, Perfeito. que você precisa saber antes de ler Céu que Toca o Chão, né? Eu escrevi a história de um modo que ela vá se explicando, né? Mas Céu, ela é uma história que assim insere assim um pouco nessa parte de ficção especulativa, né? É uma história fantástica, é um omega verso, né? Que a gente chama em que as pessoas elas têm um segundo sentido, elas têm um lobo interno, né? E esses lobos, eles podem ser alfas, como é o Jonas, né, que é um dos protagonistas, eles podem ser ômegas ou eles podem ser betas, que é o caso do Teodoro. E aí, no caso, os betas, eles seriam assim o que mais se assemelha da gente, pessoas normais, seres humanos, entre assim, muito entre aspas, né, normais, e aí já os alfas e os ômegas, eles vivenciam fenômenos biológicos específicos, né? Eles passam por si, né? Fica lá se agarrando. E aí, isso diferencia, isso influencia sobremaneira a sociedade em que eles estão, né? Então, eles acreditam muito, né, que o elo perfeito, né, que aquela coisa assim do amor verdadeiro, elas acontecem entre alfas e ômegas, né? Não tem betas nessa história, as histórias de amor, não existem filmes, assim, sobre betas, o negócio é alfa e ômega. Então, a gente vai conhecer o Teodoro, ele é um professor universitário, né? Ele seria, sim, uma dessas profissões assim, que as pessoas às vezes não querem muito, né? Em geral, professores não são, né? Tão valorizados. Então, assim, alfas e ômegas não querem muito saber disso. Essa é uma profissão de betas, e o Teodoro ele é um beta. E aí chega esse novato, né, na Universidade. Universidade Federal, que é o Jonas, que é o Malfoy, e todo mundo fica assim, mano, o que esse cara tá fazendo aqui? O que o Malfoy tá fazendo aqui? Mas aí ele vai se envolvendo e ele começa a encher de flores a rotina do Teodoro. E o Teodoro é um cara já muito vivido, já se apaixonou, já sabe como tudo funciona. E ele vai olhar assim, mano, esse alfa, isso não vai dar certo. Mas ele é bonitinho. Pare! Agora pelas redes radionetfônicas, aquele som de seriedade no nosso podcast. Resume em uma frase, para quem vai abrir Céu que Toca o Chão pela primeira vez, que tipo de viagem, sentimento ou reflexão você espera despertar no leitor? Lendo o Céu que Toca o Chão, você vai descobrir como o amor pode durar. Minha querida, como é a sua primeira vez chegando aqui, mas nossos ouvintes já sabem, toda vez que esse sininho toca, significa que nós estamos no final do nosso chá da tarde. Mas antes, nós temos o nosso famoso Jogo das Xícaras. Bem, resumindo aqui, o nosso Jogo das Xícaras, para quem tá chegando aqui agora, é uma brincadeira onde eu tenho aqui 4 xícaras que eu vou embaralhá-las e a Elmira vai ter que escolher uma delas. Só que cada xícara tem uma brincadeira que é um chá com um gosto diferente. A primeira é o chá de canela, um jogo rápido. A segunda é o chá de morango, uma reflexão sobre a vida que ela traz pra gente. A número 3 é o chá de abacaxi com gengibre, que é uma questão polêmica que eu vou colocar assim pra ela e ela vai ter que responder. E a 4 é o chá de maçã, baunilha e mel, aonde o nosso convidado traz uma pergunta também, qualquer pergunta, pra mim e eu respondo sem filtro. Vamos embaralhar. Elmira, minha querida, você quer da esquerda para a direita a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta xícara? Eu vou querer a primeira. A primeira? Então vamos lá, a primeira xícara é a xícara D. Gente, essa xícara tá saindo muito aqui, misericórdia. A número 4, a xícara de maçã, baunilha e mel.
Elmira, você Sim. pode trazer aqui uma pergunta para mim que eu vou responder sem filtro. O que você quiser, eu tô respondendo. Esse momento é seu. Eu quero saber o que você não gosta na literatura, assim, contemporânea, né? No nosso cenário atual, assim. O que você não gosta? É engraçado, né? Doce, e aí eu fiz essa pergunta. O chá é doce, mas eu fiz essa pergunta. Então, eu não gosto da repetição no parágrafo. Em que sentido? Por exemplo, Teodoro. Teodoro levantou e foi pensando na vida, levantou e foi ao banheiro escovar o dente. E então, Teodoro, pensando no que faria, ele pensou em tomar o café. Você tá me entendendo? Isso me incomoda um pouco, esse repeteco. Porque eu sei que é o Teodoro, o parágrafo está falando de Teodoro, entende? Então eu acho que isso me incomoda não bastante, me incomoda muito. Querida, esse é o momento show da Xuxa. Você com certeza sabe o que é. O show da Xuxa é o nosso momento que você vai mandar um oi, mandar um abraço, um beijo. É o momento seu. Deixa o seu @, que é importantíssimo as pessoas procurarem, sabe? E assim, é isso, de verdade. Estou muito animado para começar a ler, mas esse momento agora é seu, todo seu. Vamos lá pra gente poder encerrar aqui. Começando com @, para não esquecer, é @Elmira não existe em todas as redes sociais. No X, no Instagram, aonde você for, vai ser @Elmira não existe. Eu botei tudo igualzinho para ninguém se perder. Queria mandar um beijo para minha família, queria mandar um beijo para o meu marido que está aqui, mas eu vou mandar um beijo aqui para ele também. E aí, de novidades, Céu que Toca o Chão, né? Foi um grande sucesso. Esgotou, tá, gente? Então, esse exemplar que os meninos têm, vocês não encontram mais, porém, acabou de ir para a gráfica. Hoje, o exemplar de brochura. Então, se você ficou interessado pela nossa entrevista, aguarde, tá? Que Céu em Brochura tá chegando. Eles conseguiram deixar mais bonito do que a capa dura. Eu tô, assim, muito chocada. E eu vejo vocês na Bienal do Livro de São Paulo. Vai ter livro de contos, tá? É o primeiro livro de contos da editora Sambi. A gente está acabando de finalizar todos os detalhes, é uma coletânea esportiva, né? Esse tema que está em alta, meio que está todo mundo falando disso. Então, vai vir essa coletânea para a Bienal do Livro de São Paulo. Vai ter Céu que Toca o Chão na Bienal do Livro de São Paulo. Então, a gente se vê em setembro. Muito obrigada, Júnior, pela oportunidade. Eu adorei conversar contigo. Foi legal de conversar com você pessoalmente. Foi legal de conversar com você virtualmente. Obrigada mesmo. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.